Olá, tudo bem? Eu sou Alfredo Oliva, sou professor universitário, sou corintiano também, né? Então vocês podem me zoar à vontade aí, porque o time está muito mal na atualidade. Mas vida de corintiano sempre foi assim, sofrida, difícil e, enfim, né? Torcendo para que essa fase passe. Muito bem, eu quero falar de psicanálise, né? Eu quero seguir abordando os textos, né, que estão sendo tratados num grupo de leitura psicanalítica do qual eu faço parte, né? É uma iniciativa de um professor e uma professora de uma faculdade particular aqui da cidade de Londrina, e eu participo desse grupo lendo os textos e opinando também, né? E junto com outros alunos e alunas nessa faculdade particular. E eu quero então hoje abordar um título de Luiz Augusto Seles, que é um psicanalista e professor do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, UNB, e doutor em Psicologia Clínica. O título do trabalho é Psicanálise é o nome de um trabalho. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Eu vou seguir um pouco didaticamente a própria estrutura do texto, né, que tem 3 grandes tópicos e o segundo tópico com 2 subdivisões. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, eu peguei um trecho pequeno ilustrativo de cada tópico para ver se a gente consegue acompanhar a lógica aqui do texto e, claro, entender um pouco o que é a psicanálise a partir dessa perspectiva apresentada por esse professor, né? Que é pensar a psicanálise como uma atividade, como um trabalho, como algo que se faz, como uma profissão que tem um modo de agir específico. Então vamos lá, o primeiro tópico diz assim, ó, significação e valor da psicanálise como intencionalidade terapêutica, né? Então ele começa a definir a psicanálise a partir, né, de um fazer de caráter terapêutico, né? Parece que a ideia que perpassa todo esse texto é de que a psicanálise é muitas coisas, mas ela é primariamente uma técnica terapêutica, um modo de produzir ou de tratar, né, determinados problemas. Então vamos lá, né? De produzir cura, né? Eu queria dizer, né? Mas isso também é bastante discutível, né? Muito mais uma maneira de tratar, né? Tratamento às vezes cura, às vezes não cura, às vezes há doenças incuráveis, inclusive vamos dizer assim, as patologias da alma também muitas vezes são incuráveis. Mas vamos lá, um trecho, ele diz assim, dessa maneira parece que a intencionalidade terapêutica da psicanálise não somente designa seu sentido primeiro, mas também seu motivo de existência e seu valor, o que nos leva a afirmar que um sentido ético está fundamentalmente estabelecido desde a origem da psicanálise. Então, o autor está dizendo o seguinte, psicanálise é fundamentalmente algo criado com uma intencionalidade terapêutica, né? Certo? Ela existe, né, para ser terapêutica, mas a gente vai ver que não é terapêutica no sentido tão simples assim, né? Porque a gente costuma distinguir psicoterapia ou terapia de análise, né? Então é um tipo de tratamento, mas é um tratamento que se dá por via da análise. E essa via da análise às vezes é uma via dolorosa, ou complexa, ou demorada, né? E normalmente as pessoas esperam que as vias terapêuticas resolvam de forma um tanto quanto objetiva, direta e rápida, né? Aliás, nós vivemos num mundo capitalista, sob império, né, das soluções muito rápidas, né? E há coisas que são complexas, que demoram para serem tratadas, né? Muito bem, outro trecho interessante é isso. O que de fato interessa é uma abordagem da psicanálise como intencionalidade terapêutica. Olha que interessante isso.
ou seja, como tratamento das enfermidades neuróticas, né? Essa é uma discussão, né? Se a psicanálise deve tratar exclusivamente as neuroses, né? Se existe manejo psicanalítico, por exemplo, para as psicoses, se é possível, entre aspas, tratar um psicótico ou não, né? Essa é uma discussão, mas o autor aqui, de certo modo, está se posicionando de maneira talvez bastante freudiana e ortodoxa, dizendo que psicanálise é fundamentalmente uma abordagem com intencionalidade terapêutica e que procura fundamentalmente tratar enfermidades neuróticas. É discutível isso, né? Se a gente deve chamar a neurose de uma enfermidade, de uma doença, é um pouco discutível sempre o que é uma doença, o que não é uma doença, ou se devemos trabalhar a partir de um paradigma médico, né, que patologizante, né, algumas pessoas usam uma expressão um pouco mais amena, né, quando fala de neurose, por exemplo, como estrutura subjetiva e não como doença, né? Então há um debate a ser feito aqui, né? Bastante interessante o texto desse professor, mas há um debate que pode ser realizado em torno do modo como ele coloca as suas ideias, né? O item 2, que tem subdivisões A e B, diz assim, ó, interpretação da psicanálise como intencionalidade terapêutica. E aí ele começa com o primeiro tópico, né? Psicanálise é antes trabalho que conhecimento. Isso é interessante, né? Uma perspectiva bem legal essa, né? Psicanálise é uma atividade de um psicanalista, uma psicanalista, né? É um trabalho com intencionalidade terapêutica antes de conhecimento. Embora, claro, a gente sabe que existe pesquisa no campo da psicanálise e no momento oportuno nós vamos falar sobre isso também, né? A pesquisa, então, no campo da psicanálise, mas essa pesquisa, mesmo quando ela acontece, ela deve estar atrelada a uma prática clínica, né? Talvez a gente pudesse colocar assim nesses termos. Olha o trecho, olha uma frase aqui do autor. É notável que Freud entenda a psicanálise como um procedimento de tratamento, antes mesmo de compreendê-la como conhecimento ou teoria, né? E eu acho isso muito legal no campo da psicanálise, né? É que você tem teorização no campo da psicanálise, né? Se você lê as obras do Freud, você vai perceber como o Freud é atencioso aos conceitos, às discussões técnicas, conceituais. Os conceitos freudianos têm a sua densidade própria, mas eles são elaborados a partir da prática clínica, né? Como se os conceitos ou a necessidade de discutir um determinado conceito emergisse da prática diária clínica do Freud. Um outro trecho ainda, ele diz assim, ó, pois é isso que embasa a compreensão inicial da psicanálise como uma intencionalidade terapêutica. Trata-se de um trabalho. A psicanálise não nasceu como projeto de conhecimento, mas como efetivo trabalho de cura de sintomas histéricos, né? E aqui é uma alusão histórica. Freud começou então a elaborar, a construir teoricamente, a tecer, vamos dizer assim, né? Fazer a tessitura do campo da psicanálise a partir de demandas especificamente de mulheres histéricas, né? Eu acho que é sobre isso que ele está falando, né? Mas é interessante, ele está dizendo assim, ó, o Freud não criou uma teoria e depois foi atrás de ver como é que ele usaria ou ver se tinha validade essa teoria. Acho que o que ele está dizendo é isso. Quer dizer, o Freud elaborou, foi tecendo junto com outras pessoas, é claro, né? Com outros interlocutores e interlocutoras, mas esse trabalho foi sendo feito tentando apresentar respostas terapêuticas. Eu acho que isso é fundamental, né? O item B do capítulo 2 diz o seguinte: o trabalho de que se trata é o tratamento chamado psicanálise. E ele diz, numa frase, psicanálise é um trabalho, cuidado ou cura que se realiza na abstinência.
Assim, o trabalho psicanálise não é qualquer forma de cuidado, mas o cuidado na abstinência. Isso é muito legal, né? Essa frase me chamou bastante atenção. E ele está usando a palavra abstinência aqui, provavelmente, para se referir ao que é comum no campo da psicanálise, que é a pessoa, para procurar um psicanalista, ela procura porque ela tem uma queixa, uma demanda, né? Quer dizer, ela se sente mal, ela está em sofrimento. Existe alguma questão na vida dessa pessoa que produz sofrimento, e esse sofrimento, no momento, ele se torna tão incômodo que essa pessoa entende que ela precisa fazer alguma coisa para aprender a lidar, ou para amenizar, ou para colocar um fim a esse sofrimento. E esse provavelmente é o motor, né? É o impulso que leva essa pessoa, né? A motivação que conduz essa pessoa até a terapia, até chegar diante de um ou uma psicanalista. Mas, vírgula, é interessante, né? O psicanalista trabalha na abstinência, quer dizer, ele necessariamente não atende à demanda dessa pessoa, né? Porque é óbvio, para ser coerente com a própria psicanálise, né, que tem como principal matéria-prima o inconsciente, ou seja, aquilo que ainda não é conhecido ou não é plenamente conhecido pela própria pessoa, como é que ela pode saber o que ela de fato precisa, se o propósito da própria psicanálise é colocar essa pessoa em confronto ou frente a frente ou diante do seu inconsciente, né? Então, nessa trajetória de contato com o inconsciente, nessa trajetória de manifestação do inconsciente desse paciente, é que de fato o manejo, né, o manejo clínico vai sendo conduzido, e num estado de abstinência, ou seja, não necessariamente no sentido do pedido ou da demanda apresentada pelo paciente, né? É um tanto quanto complexo. E depois, o terceiro e último tópico desse texto é o método e o objeto do trabalho psicanálise, né? Ele coloca método e projeto e objeto entre aspas. E ele diz assim: a análise de que se trata em psicanálise não é psicológica, pois o trabalho de análise, sendo específico, pretende situar-se além do psicológico, se por psicológico for entendido o discurso sobre a experiência ou a consciência, né? Então, há muita coisa aqui, né, nesse trecho, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Essa é uma discussão, por exemplo, sobre o trabalho de um psicólogo, o trabalho de um psicanalista, né? Quer dizer, historicamente, a formação em psicanálise é uma formação que se dá por vias diversas, né, que é chamada de transmissão. Quer dizer, a formação de um psicanalista, ela pode se dar de maneira formal, né? No Brasil hoje nós temos graduações em psicanálise, mas ela tem se dado historicamente de maneira menos formal, no sentido de não necessariamente feito por intermédio de uma graduação no interior de uma universidade. Às vezes institutos de transmissão de psicanálise, às vezes a partir de grupos. Mas o importante é que a pessoa conheça bem teoria, conheça bem manejo clínico, conheça bem técnica, tenha uma boa formação, mas essa formação pode se dar de maneira formal ou informal, diferentemente da formação de um psicólogo, que é uma profissão regulamentada no Brasil, e que, portanto, tem como exigência que a pessoa curse uma graduação em uma escola, uma universidade, uma faculdade reconhecida pelo governo federal, né? Então, nesse caso, a única possibilidade para ser psicólogo é seguir o trâmite formal. A possibilidade para ser psicanalista é outra. E isso é bom e é ruim, né? É bom no sentido de que não é entrando numa faculdade, cursando uma graduação, que você está autorizado a ser psicanalista. É preciso que você se autorize, né? E deixar isso nas mãos das pessoas pode ser um tanto quanto arriscado, porque há pessoas que poderiam se autorizar sem o devido preparo, né? Ou o contrário, né? Pessoas que poderiam estar autorizadas
a atuar e não se autorizam porque são demasiadamente exigentes em relação a si mesmas, né? Então a questão é bastante complexa, né? Vamos pensar que o inverso pode acontecer, né? Um psicólogo, uma pessoa cursa a graduação em psicologia, em tese com o diploma ela está autorizada a exercer a profissão e ela pode muito bem não estar devidamente preparada, né? E fazer um péssimo trabalho, né? Claro que o contrário é o que a gente sempre espera que esteja acontecendo, né? Que o preparo acadêmico coincida com o preparo afetivo, técnico, conceitual e por aí vai, né? De qualquer forma, especificamente nesse texto aqui, ele está falando de análise, né, como sendo o trabalho do psicanalista, né? Psicanálise, existe um trabalho de análise, então às vezes a gente distingue análise como um trabalho propriamente psicanalítico e terapia como um trabalho do campo da psicologia ou de algum campo, né, de alguma área específica da psicologia. Quer dizer, a terapia atende, de certo modo, trabalha em cima da demanda do paciente, a análise necessariamente não trabalha em cima da demanda, ou parte da demanda, mas não funciona em função, não busca a solução da demanda apresentada pelo paciente, né? Então há uma distinção, é importante que a coisa seja bem compreendida aí. E ele diz, pode-se então entender que psicanálise exprime, dois pontos, tratamento, entre parênteses, cuidado, cura, analítico de perturbações anímicas e corporais que se dá a partir e por meio da psique, da alma e da fala, né? Quer dizer, o método de trabalho da psicanálise é a fala, né? A associação livre, falar livremente sobre aquilo que vier à mente, porque esse é um pressuposto de que dessa forma o inconsciente se expresse. À medida que o inconsciente vai se expressando, é possível então conhecer um pouco mais do inconsciente, conhecer um pouco mais do porquê determinados sintomas se apresentam na atualidade, porquê que determinados desconfortos se apresentam na atualidade e por aí vai, né? Muito bem, eu vou deixar claro na descrição o endereço para você acessar esse texto bem legal, bem interessante desse professor, né? Luiz Augusto Seles, né? Professor e psicanalista, vai estar aqui na descrição, tá bom? Na descrição, logo abaixo do vídeo aqui vem a descrição, na descrição vem o link para acesso ao texto. Como estamos trabalhando com textos eletrônicos nesse grupo, via de regra nós vamos ter sempre um link para acessar o texto. É isso aí, a gente ainda volta a falar de psicanálise. Um abraço e até o próximo texto.